Boa tarde, meu nome é José Eduardo e eu vou fazer uma apresentação sobre Capacity Planning. Eu dividi essa apresentação no objetivo, a introdução, que eu vou abordar alguns conceitos, e o Capacity Planning, uma metodologia para realizar, seguido de algumas conclusões. Qual que é o objetivo dessa apresentação? O objetivo é fornecer alguns conceitos e uma metodologia para a realização de um Capacity. O que seria um Capacity, realizar um Capacity? O Capacity, ele é predizer o comportamento de um sistema. A ideia é prever quando o sistema vai ser saturado e até mesmo elevar essa saturação, ou seja, o sistema conseguir aguentar uma maior carga até ele ser saturado. O processo de Capacity Planning, essa figura que ele representa mais ou menos, porque ele eu entendi que ele é um processo contínuo. O primeiro passo é o entendimento do ambiente, reuniões com o cliente, entender as métricas do negócio. Seguido do entendimento do ambiente, vai ocorrer a caracterização da carga. Por quê? Esse modelo de carga ele é o responsável por aproximar o sistema do real. Ou seja, esse modelo de carga, a ideia é que ele esteja bem perfeito, bem próximo do real. Então aqui ele pode ser considerado um processo contínuo. Então se caracteriza a carga, valida o modelo, fazer a previsão da carga. Já o modelo de desempenho, a ideia é você ter o desempenho atual do sistema, como o tempo de resposta, vazão, e o modelo de custo, que seria a visão monetária de performance versus o custo, né? Mais detalhadamente, o modelo de carga é a utilização do sistema, é a quantidade de recursos disponíveis de hardware. O modelo de desempenho, ele representa a situação atual do desempenho, que seria o tempo de resposta, vazão, utilização de recursos, e o modelo de custo, que seria a visão monetária. Chegar num ponto em que você conversa com o cliente e fala, para você ter isso de desempenho, você vai ter que gastar tanto, ou se não compensa, diminuir a sua capacidade para não ter esse custo muito alto. Entrando na parte do Capacity, ele trabalha sobre métricas do Capacity. Então essas métricas elas são divididas em métricas de negócio e as métricas de ambiente. As métricas de negócio elas são as informações tangíveis para o cliente, na visão do cliente. Por exemplo, número de ligações efetuadas, recebidas, número de usuários, número de negócios. Nesse caso eu coloquei, por exemplo, assim, os usuários fazendo requisições para um servidor. Já as métricas de ambiente são os recursos computacionais, tal como uso, utilização de CPU, utilização do disco, rede e memória. Ou seja, a atividade do Capacity seria entender qual a métrica de negócio que vai impactar na métrica de ambiente. Por exemplo, se eu elevar meus números de usuários, o que vai acontecer no meu ambiente? Tendo a importância dessas métricas, a gente precisa coletar essas métricas. Essa coleta, geralmente, ela é feita pelo cliente, só que existe a possibilidade do cliente não ter essas métricas, que é onde é necessária a instrumentação das métricas. Essa instrumentação de métricas, ela pode ser tanto de ambiente como de negócio. Aqui eu coloquei um exemplo de ambiente. Por exemplo, você quer saber o consumo de CPU em um ambiente Unix. Aí você tem uma ferramenta, que seria o SAR. Então você pega lá, você vai ter a utilização do CPU. Já, por outro lado, querendo saber a métrica de negócio. Por exemplo, já precisar do número de logons de usuários. Aí a ideia é criar um mecanismo de aplicação, onde ele vai gerar registro a cada logon do usuário. Tendo a ideia, a importância das métricas, tendo coletado essas métricas, a gente precisa definir um universo onde essas métricas vão ser estudadas, para ver se existe uma correlação. A gente tem que entender que os sistemas não têm comportamentos similares todos os dias. Por exemplo, no final do mês. Para o cliente, seria o dia mais importante, por exemplo, o fechamento mensal. Só que será que é o melhor momento para se correlacionar as métricas? Então, isso aí tem que ser estudado. Eu até coloquei um exemplo aqui, por exemplo, um servidor que durante o dia ele é OLTP e à noite roda uma malha batch e um backup. Então a ideia é considerar alguns horários específicos para poder fazer a correlação. Aí para fazer a correlação. O que seria essa correlação? A correlação ela vai indicar a força
e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis. Aqui eu peguei um exemplo aqui que eu fiz numa tabela, que seria que o número de requisições seria a métrica na visão do cliente, seria a métrica de negócio. E que seria o tempo de processamento, pode ser de uma malha, por exemplo, seria a métrica do ambiente. Então aqui eu tenho esses dados que foram coletados e é calculado o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação foi feito no Excel, utilizando a função correl. E a ideia é o seguinte: quando que a gente vai usar essa correlação? Quando ela for superior a 70%, pela correlação de Pearson, que é o forte positivo. Caso contrário, a gente fala que não existe uma correlação. Depois de ter notado essa correlação, a gente usa a técnica de regressão. Essa técnica de regressão ela permite explorar e inferir na relação das variáveis. Se eu plotando a regressão dessa tabela aqui, eu vou ter essa reta que seria o tempo de processamento e o número de requisições. E ele vai me gerar essa equação de regressão, que é onde eu vou poder manipular dentre as variáveis. E como que isso é aplicado no Capacity? Então eu tenho aqui que foi coletado, aí o cliente chega e fala assim, no próximo mês eu vou ter um número mais ou menos de 50 mil requisições. O que vai acontecer com o meu sistema? Vai aguentar? Qual vai ser o tempo de processamento? Então você aplica na equação que a regressão te deu e você vai ter um tempo de processamento real estimado. Tá, mas como dizer se a capacidade trivial de processamento? É aí que entra a definição dos thresholds. O que é esse threshold? Esse threshold é um linear. Seria um valor, uma quantidade máxima para consumo de recurso. Então, alguns valores que assume seria 75% da CPU, 80% de memória e 2 vezes o número de processadores para o tamanho da RAM queue. Certo. Tendo um modelo de capacidade gerado, é necessário validar ou calibrar esse modelo. Uma maneira simples é usar essa regressão gerada em dados passados para ver se o cálculo que o modelo gerou é parecido com o valor real ou se não, mesmo até o teste de estresse. Comparar o comportamento do sistema. Então, recordando o fluxo do Capacity, você vai ter o conhecimento do ambiente, você vai ter o entendimento das métricas, você vai coletar essas métricas, fazer a correlação para ver se existe, aplica a regressão e você já tem um modelo de Capacity. E aí você valida esse modelo. E conclusão é que o Capacity é importante para evitar uma perda financeira para a empresa, ou seja, ela tem um sistema existente lá hoje, a nossa ideia é fazer com que esse sistema ele sobreviva lá por um bom tempo, sobreviva com desempenho desejado. Ele deve ser um processo contínuo, mesmo antes de ter implementado, pegando documento de requisitos, você pode efetuar o modelo de Capacity. E a ideia é isso aí.